Vamos estudar agora alguns conceitos relacionados à trigonometria no triângulo retângulo. Para isso, a ideia aqui não é tanto ensinar, mas apenas revisar. Para isso, a gente vai primeiro definir um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, temos um exemplo aqui, é todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, correto? Ele é retângulo nesse ponto. E o triângulo retângulo possui aí alguns lados que recebem alguns nomes especiais, né? Então, ó, você tem três lados, né? Já que é um triângulo, é um polígono em três lados. Então, você tem esse lado aqui, que é o lado que eu vou chamar de A, né? Aqui representado por verde claro, é o que eu vou chamar de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. A gente lembra isso lá do Teorema de Pitágoras, que é um teorema bem famoso e que é bastante utilizado na matemática, né? Então você tem hipotenusa e os catetos. Só que, nesse estudo aqui, esses catetos eles vão receber nomes para diferenciá-los, certo? Nós vamos ter o cateto oposto e nós vamos ter o cateto adjacente a um determinado ângulo, tá ok? Veja, primeira coisa, como é que eu defino a hipotenusa? Muitas pessoas falam, é o maior lado do triângulo. Ok, mas a gente não pode se guiar apenas pelo visual, certo? A melhor definição é a seguinte: a hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior ângulo do triângulo retângulo, certo? Então, ó, se esse ângulo de 90 graus está aqui, o oposto a ele é esse lado aqui, certo? Perceba que é justamente o segmento que está oposto a esse ângulo. Então, nós definimos aqui a hipotenusa como sendo A e os outros catetos B e C. O que é cateto adjacente e o que é cateto oposto, né? Isso vai depender da posição do ângulo, tá? Observe esse ângulo alfa aqui que eu assinalei de azul, tá? Observe esse ângulo. Esse ângulo aqui, quem é o lado oposto a ele? Eu não sei como é que eu defino o lado oposto e qual é o lado adjacente. Veja, para você definir o lado oposto, basta você pegar o vértice aqui, ó, ele não está no ponto C, e ó, você traça uma linha, e aí você vai ver qual que é o lado oposto, tá? Ó. Você traça o segmento, ó, partindo do vértice, onde ele tocar aqui, é o que você vai chamar de lado oposto. Então, ó, o oposto a esse ângulo alfa vai ser C, e o oposto a esse ângulo B aqui, ó. Quem vai ser o oposto a ele? Você pega aqui, ó, do vértice, opa, é B. Então, o lado oposto é esse aqui, certo? Consequentemente, o que sobrar é adjacente. Pois bem, definimos aqui quando que um lado é oposto, quando o lado é adjacente. Isso vai nos fornecer três regrinhas aqui, vamos chamando de regrinha aqui a grosso modo, tá? Três regrinhas básicas que são os conceitos de seno, cosseno e tangente, certo? Como é que a gente vai definir o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente? Isso são razões trigonométricas. Razão indica o quê? Uma divisão, né, entre dois números, tá? Então, para encontrar o seno de um ângulo, basta você dividir o cateto oposto pela hipotenusa desse ângulo, né? Depende do ângulo. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente, cateto oposto sobre o adjacente. Ok? Então, esses são os conceitos de seno, cosseno e tangente. Feito isso, vamos voltar lá para o nosso triângulo. Vamos tentar definir quem é o seno, o cosseno e a tangente de alfa, que é esse ângulo aqui que eu estou assinalando na cor azul, tá? Nesse triângulo aqui. Por enquanto a gente não está trabalhando com número, tá? Estamos trabalhando só com o conceito de trigonometria, no triângulo retângulo. Então, ó, o mais básico. Aqui é alfa e aqui é alfa. Vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de alfa. Para isso, a gente precisa saber quem é o cateto oposto a alfa, o cateto adjacente a alfa e quem é a hipotenusa. A hipotenusa é A, certo? Essa aqui nunca se altera. Só que em alfa, observe a posição dela. Está bem aqui, não é isso? Vou dar um destaque aqui para o nosso ângulo, né? Então, ó, esse ângulo alfa aqui, que é essa abertura aqui, tá bem? Perceba que o cateto oposto a ele é C, né? Pelo que a gente havia definido antes, ó. Tá vendo? O cateto oposto é C. E quem seria o cateto adjacente? Se A é hipotenusa,
C é o cateto oposto. Obviamente, quem vai ser o adjacente? O B. Certo? Então, vamos definir aqui com essas regrinhas aqui. Ó, o seno de alfa, tá? O seno desse ângulo alfa aqui vai ser quem? Vai ser cateto oposto a alfa. Quem é o cateto oposto a alfa? Nesse caso aqui vai ser C. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A, que é esse lado aqui. C sobre A. Está definido. Certo? Cosseno de alfa. Vamos lá. O cosseno vai ser a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo aqui? Esquece esse daqui, tá? Quem é o adjacente a alfa? Bom, se esse é a hipotenusa, esse é o oposto, o adjacente vai ser B. Adjacente, ó, que está junto do ângulo, tá? Então vai ser B. Então, no lugar do cateto adjacente, eu boto o B, que é a medida, né? Por enquanto a gente está tratando com letra, mas quando for com número, você vai colocar o número, né? A medida aqui, ó, de B. A medida de C e quanto mede o valor de A. É isso que a gente vai fazer quando a gente trabalhar com números. Nos exercícios do próximo vídeo você vai ver isso melhor. Dividido por quem? Também dividido pela hipotenusa, ou seja, hipotenusa é A. A tangente de alfa. Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a esse ângulo aqui? Novamente, nós temos a medida de C. Então, fica C aqui em cima. Ó. No lugar do nome cateto oposto, ó, ficou C. Tá vendo? Só mudando a posição. Cateto adjacente. Quem é o adjacente a C? Ou a alfa, né? Vai ser o B. E aí está definido o seno, cosseno e a tangente de alfa. Nesse caso aqui, o seno de alfa vai ser a medida desse lado, que é C, dividido pela hipotenusa, que é A. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente, B, hipotenusa, A. Tangente de alfa, né? Tangente desse ângulo. Cateto oposto, que é C, pelo adjacente, que é B. Ok? Vamos agora para o seno, cosseno e a tangente do outro ângulo que a gente tem definido aqui, que é o ângulo beta, né? A gente aprendeu por essa letra B aqui do alfabeto grego. Vou colocar aqui uma corzinha mais clara, certo? Então, olha só. Agora, esqueça esse ângulo. Faz de conta que ele não está mais aí, tá bem? Vamos trabalhar apenas com esse cateto aqui, ou com esse ângulo aqui, certo? Olha, o conceito de cateto oposto e adjacente vai mudar, certo? Porque lembra que o cateto oposto de alfa não era C? Pois bem, quando eu estou trabalhando com B, o oposto agora vai ser quem? Vai ser beta. Ou o oposto de beta aqui vai ser quem? Vai ser B, né? Então, ó, no lugar aqui, né, ó, não é o seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de beta, que esse ângulo vai ser o cateto oposto a ele. Quem é o oposto a ele? B, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Essa nunca muda de posição, tá? Vai ser o A, que é esse segmento aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa do ângulo. Como o ângulo aqui é beta, cateto oposto, que é B, dividido pela hipotenusa, que vai ser A. Cosseno de beta. Bom, cosseno de beta, de novo, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quanto é que mede o cateto adjacente a beta? Mede C, né? A distância de A até B, ó, é C. Então você vai colocar C dividido pela hipotenusa, que é A. E agora nós temos a tangente do ângulo beta. A tangente é a divisão de um cateto por outro, né? O cateto oposto dividido pelo adjacente. Quem é o oposto a beta? Novamente, ó, o oposto a beta é B. E quem é o adjacente? O adjacente a beta vai ser C, correto? Então aí temos definidos seno, cosseno e a tangente de beta. Percebeu que é diferente? Ó? C sobre A, que é B sobre A, enfim. Então, basicamente, o conceito inicial é esse daí. E vale destacar uma coisa também, tá? Olha, isso é só uma curiosidade aqui pra gente, que vai ser muito mais útil quando a gente se aprofundar mais em trigonometria. Sempre o seno de um ângulo vai ser igual ao cosseno do outro, ó, tá vendo? Ó, C sobre A
C sobre A. Ou seja, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Ou pode dizer que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. A mesma coisa aqui, ó, o cosseno de alfa é igual à medida do seno de beta. Ó. B sobre A, B sobre A. Só uma curiosidade. E no caso das tangentes, olha só que curioso também, né? Sempre a tangente de um ângulo é o inverso da outra, né? Ó, se aqui é C sobre B, a outra vai ser B sobre C. Tudo bem? São coisinhas para a gente observar e pontuar. Tudo bem? Valeu!